ao vivo. O corinho lá do Brasil para Cristo. Boa noite, pessoal. Pastor Amarílio, evangelista. Romualdo, boa noite, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Mais um dia, né, Romualdo? Mais uma segunda-feira. E para terminar o assunto hoje, né? Vamos terminar. Qual assunto que é? Ih, rapaz. Você não Qual? sabe? Não sei. Olha, você falou sobre... Espera aí, vou mostrar. Do que queixa o homem, então. Do que se queixa o homem? Onde que está isso aqui, pastor? Está lá em... Lamentações 3:39, ó. Lamentações de Jeremias. Por que esse livro chama Lamentações, hein? Ué, eu acho que lamentação não vem de choro, de lamentar. É. Eu acho que é, né? Por isso que chamava ele de Chorão. profeta chorão? Chorão. Mas também o espinho que ele pegou, hein? Deus deu um espinhaço para ele. Foi um grande profeta, hein? Foi. Não se corrompeu. Foi um grande profeta. Ele pagou o preço de ser um profeta de Deus, né? Esse aqui é um ministério Batista Gratidão. que fica... Avenida Queiroz Filho, número 82, Vila América, Santo André, em frente ao Shopping Atrio, do lado do posto... Essa? Não. Posto essa. No começo ele falava posto essa. Posto essa não existe, mas posto Shell. Shell. Só virar à direita. Primeiro prédio que vocês virem aqui, grande, É a igreja. ao lado de uma gráfica, é aqui a igreja. Sejam bem-vindos, né? Culto Todos de domingo, vocês. Isso. 8h30 da manhã e às 18 horas. 18h15. 18 horas, senão o povo chega às 18h30. Ai. Eu aguardo vocês aqui com grande alegria. O evangelista, vem dar um abraço em nós aqui, tá bom? Venham sim, vem gente. Venham. Vamos louvar juntos. Nós estamos aqui fazendo essa live, em primeiro lugar, para divulgar a palavra, evidentemente. Mas o segundo objetivo, né, é divulgar o ministério Batista Gratidão, para que você se junte a nós. Tá? Devagar, não é fácil. Essa aqui não é uma obra maravilhosa. Ai, que coisa linda. Está vendo como é rápido? Não tem nada disso. Não, ó, eu louvo a Deus Se pela fosse vida. para fazer churrasco de graça, você ia ver quanta gente que vinha aqui. Eu louvo a Deus pela vida do evangelista, porque ele é o responsável. Eu só estou aqui, ó. Você viu que ele perguntou o nome da live, eu nem sabia. Porque eu confio tanto no que ele faz que... Não, ele confia, mas eu, antes de fazer, não venho aqui fazer de qualquer jeito. Não, ele liga para mim, ele conversa comigo. Conversa, Nossa, é a gente muito. Outra coisa, no final, eu vou mostrar para vocês o assunto da próxima live. Das próximas, né? Porque eu não sei quanto tempo vai demorar, mas o assunto é espinhoso, o assunto é interessantíssimo, o assunto é atualíssimo, eu vou falar, mas só no final. Primeiro, vamos para esse nosso assunto. Relembrando, eu falei na outra live sobre o que quer dizer, do que se queixa o homem. Se queixa De tudo, de né? cada um dos seus pecados. Lá, está lá em Lamentações 3:39. Se vocês forem ler lá, você vai ver. Do que se queixa o ser vivente? Queixa-se dos seus próprios pecados. No começo eu não entendia muito bem isso aí, então eu passava por cima. Mas o que o profeta está querendo falar aqui? Quer dizer, o homem está se queixando, se queixa do vizinho, se queixa da prefeitura, se queixa da inflação, se queixa não sei o que lá, se queixa até de Deus. Ai, Deus me abandonou, por isso que não está dando nada certo. Ele tem que se queixar de um pecado dele. É dele, a culpa é dele. Eu mostrei várias situações, falando sobre enchente, falando sobre o cara que monta a casa na beira do precipício, na beira do rio, depois da enchente, fala, ai, Deus me abandonou. Não, você deu o exemplo aqui desse Desse complexo
que eu não sei como é que chama esse complexo aí, Complexo Guarará, não é Complexo Guarará, sei lá. Aí falei do Lago do Aramaçã, que servia de reservatório, aí tamparam o lago, aí fizeram uma lagoa de pato aí, quando tem enchente aqui, quando chove... Lota de água. Lota de água, porque está tudo impermeabilizado. E pergunto eu, quem foi que impermeabilizou tudo? Ah, foi Deus. Foi Deus? Não. Fomos nós mesmos. É isso que o profeta está falando. Nós estamos nos queixando de nós mesmos. Porque quem fez essa porcaria de assim, desse jeito, aí depois de não sei quantos anos, foram descobrir um asfalto que é permeável. Mas agora, há pouco tempo, agora é tarde de Inês é morta. Vai quebrar tudo aí, nem tem como. Lascou-se, né? Então vamos dar continuidade a esse assunto. Você vai louvar primeiro? Vamos louvar? Vamos Primeiro orar, que você esqueceu. Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço por mais um dia. Amém, Jesus. Que nós estamos entrando nos lares. Amém, Jesus. Obrigado por essa oportunidade, Amém, por cada Jesus. ouvinte que vem a ver essa programação. Amém, Jesus. E eu quero pedir um pedido todo especial. Sim, O Espírito Santo enche a vida do evangelista Amém, Romualdo. Jesus, meu Pai. Enche a minha vida, Assim para que seja, nós Senhor. possamos falar a palavra somente que vem inspirada Amém, do Jesus. teu coração, Amém, da tua Jesus. mente, Senhor. Amém, meu Pai. Muito obrigado por essa oportunidade e Assim abençoa-nos seja, Senhor. nesse dia, em nome de Jesus. E nós dissemos, Amém. Glória a Deus. Hoje, agora nós vamos louvar. vamos. Vamos louvar do Espírito Santo, né? Você está falando tanto de Espírito Santo. Falou nesse domingo sobre o Espírito Santo, que cada um de nós temos que pedir para que o Espírito Santo nos envolva, para que o Espírito Santo entre em nós, Muda o faça nosso habitação, caráter. muda o nosso caráter, muda o nosso modo de ser, muda a vida por inteiro, para que Jesus Cristo seja Senhor Da nossa vida. da nossa vida. Foi bonito. Jesus Cristo não pode ser dono da nossa vida. E como que vai habitar o Espírito Santo num Não. coração amagoado, revoltado? Que não vai. perdoa, né? Não perdoa, não. Nós temos que ser, primeiramente, um pequeno Cristo na Terra. Amém. Né? É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. É assim, Espírito Santo. Lâmpada que ilumina a minha alma, luz para onde eu ponho a planta do meu pé, paz que na angústia me acalma, Espírito Santo Consolador, guardão da minha fé de novo. Lâmpada que ilumina a minha alma, luz para onde eu ponho a planta do meu pé, paz que na angústia me acalma, Espírito Santo Consolador, guardião da minha fé. Assim Ele é. Assim Ele é, o Consolador, herança bendita do meu Senhor, que junto ao Pai sempre intercede, que por Jesus o que a gente pede, Ele ainda retém o anticristo quando tentado. É por Ele que eu resisto. Assim Ele é o Consolador, herança bendita do meu Senhor, que junto ao Pai sempre intercede, o que por Jesus
A gente pede, ele ainda retém o anticristo quando tentado. É por ele que eu resisto. É por ele que eu resisto. Mais uma vez. É por ele que eu resisto. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Me orgulho muito de ter composto essa música aqui. Muito bonita. Vamos tomar uma aguinha. Calor, hein? Lá fora tá frio, gente. Aqui dentro de casa, dentro da igreja, tá calor, mas agora já tá friozinho. Tá uma temperatura ótima. Ótimo. Ótima. E lá no teu castelo, tá calor? No castelo de Mongaguá, no condado de Mongaguá. No condado de Isso, Mongaguá. no Principado de Mongaguá. Tá calor? Tá. Minha esposa tá lá e amanhã eu vou buscá-la. É? É. Tô sentindo falta da minha esposa, Isso é muito bom. mas tô sentindo muito mais falta da minha cachorra. Eu vou apanhar. Ai. Ah, meu Deus do céu. É, só quem tem animal sabe o que é isso, viu? Bom, eu vou falar agora sobre os queixumes que acontecem dentro da igreja, que eu deixei de falar. Primeiro, dízimo. Nem fala. O negocinho difícil de convencer o pessoal. Meu Deus do céu. Estou falando de mim. Lá na igreja presbiteriana independente, no começo eu não era dizimista, não. Eu dava a minha contribuição, mas quando falava de dízimo, pastor... Você queria morrer. E eu tinha um amigo, vou até citar o nome dele, Osni de Lima. Hoje ele é presidente de uma grande empresa multinacional. Exemplo de cristão. Desde que eu conheci ele sempre foi dizimista. Ele não foi abençoado, ele foi abençoadíssimo. E ele não gosta de dar testemunho. Mas esse cara é um exemplo de cristão dizimista. É da presbiteriana. Da presbiteriana independente. Mas cresceu tanto na vida e Deus sempre abençoando. E ele sempre foi fiel no dízimo. Eu um dia acordei. Por causa dele. Por causa dele. Eu falei, mas que eu tô sendo burro. Eu estou sendo idiota. Um dia ele falou, eu creio que o que Deus tem me dado é porque eu tenho sido, na medida do possível de tudo, com aquela humildade que ele sempre teve, na medida do possível eu tenho sido fiel a Deus, mas principalmente fiel no dízimo. Aí eu falei, eu estou bancando burro, e aí eu comecei a ser dizimista. Mudou a minha vida. E muda? Muda. Não muda da noite para o dia não, viu? Da noite para o dia não muda não. Mas no começo aquela, sabe, do dízimo, dá dinheiro para pastor, todo mundo fala isso, a primeira coisa que fala é, dá dinheiro para pastor, dá dinheiro para não sei o que lá, dá dinheiro para não sei o que quanto, e você está contrariando um exemplo básico. Vocês querem ver só? Olha, pastor, o maior exemplo que existe na Bíblia, eu citei o meu amigo particular, mas tem um na Bíblia que todo mundo pode ler, pode ver, para ver se eu estou mentindo ou não. Foi Jacó. Jacó começou a dar o dízimo através de um voto que ele fez com Deus. E ali ele começou, né? Se tu me abençoares de eu ir, de voltar, e o Senhor me der comida para comer, mantimento, etc. Certamente eu te darei o dízimo. Foi o voto dele. Ele fez um voto. Deus atendeu o voto dele? Triplicou. Nossa. Foi pobrinho, né, o coitado? Ele chegou com uma mão na frente e outra atrás. Voltou carregado. Voltou carregado, mas penou 14 anos.
Foi. 7 mais 7. Mas quando saiu de lá, saiu com muito mais riqueza do que o irmão dele que ficou lá com o pai dele. Voltou riquíssimo. Voltou riquíssimo. Família abençoada. Está na Bíblia, gente. Faz um voto com Deus. É melhor do que você fazer isso que ficar se queixando. Principalmente a mulher que é evangélica e o homem não é. Ixi, aí é terrível. Mas ele gasta uma nota lascada lá no boteco. Você que é culpada disso, porque você fica dando dinheiro para aquele pastor. Ele já apareceu aqui em casa para dar dinheiro para gente? Apareceu já aqui? Não, está sempre lá, dando, está de carro novo, não sei o que lá. Primeira coisa que fala. E um exemplo também, outro exemplo, foi quando o faraó falou para Moisés, vai adorar, mas deixa aí teus animais, pode ir. Ele disse, não vou deixar nada não, porque eu não vou ter o que ofertar para o meu pai. É isso aí, tá vendo? Então, a gente se queixa. Do que se queixa o homem? Queixa dos próprios pecados, porque falta dinheiro, porque falta não sei o que lá. A promessa de Deus é viva. Sabe Quando você se tornar dizimista, não muda da noite para o dia. Se alguém falar isso, está mentindo. Isso aí não é mágica, não. Não existe isso. Isso aí não é conto de fada, não. Veja só, o diabo é tão sujo que a pessoa arruma um trabalho, ele começa a ganhar um pouquinho melhor, a prosperar, aí ele fala, não dou o dízimo, estou prosperando. Tá vendo como o dízimo é bobeira? Olha o que o diabo põe na cabeça. Não, mas você gasta em outra coisa. Não tem. E o medo que o cara fala, mas se eu der o dízimo, vai faltar para mim. Não falta. 90% é maior do que o seu 100%, porque você não dá o dízimo, você entrega o dízimo. Devolve. É devolução daquilo que é de Deus. Mas você precisa ter fé e ter paciência. Semear. Quando você semeia, você colhe. E você colhe aquilo que você semeou. Se você está semeando desobediência, você não vai colher desobediência. Vai se queixar a vida inteira. Mas tem muita gente que é milionário aí que não dá o dízimo. Tem? Claro que tem. Muitos. Claro que tem. Muitos. Tem muito. Mas tem gente também desses aí que já estão com o passaporte carimbado. Carimbado para onde? Inferno. Para o inferno. Eu não quero isso. Tem uma música que eu compus. Não me des tristeza nem tanta pobreza, sustenta-me todo dia com o teu pão, meu Deus, para que de tão rico não venha eu a te negar, e com soberba venha dizer quem é o Senhor. O empobrecido não venha eu a furtar, e manche assim teu nome, Jesus, meu Redentor. Está lá no final de Provérbios. Quando você tem e não falta, Deus provê a tua vida que não falta nada. E Ele não só, isso não é só para bênção material, não. É para tudo. É para tudo. Saúde, sentimental. É isso aí. Físico. Esse é o segredo. Não adianta você correr atrás. Dá esse carro aí que você tem, que Deus vai te dar uma Lamborghini. Isso é charlatanismo. Isso é charlatanismo, meu. O que você tem que dar é o dízimo. Que carro, que casa, passa casa, que casa? Deus não quer a sua casa. Agora, o cara que está lá em cima, esse quer a casa. Quer o carro. Tem desvio de verba nesses trecos? Olha. Ele não pode falar, porque senão ele vai preso. Mas ele tem um monte de exemplo. Teve um amigo meu que entregou o carro, passou o que eles estavam fazendo, ele vai lá no estacionamento e fala, foi esse carro que eu dei. O cabeção estava com o carro lá. Entendeu? Você precisa saber em que altar você está colocando o teu dízimo. Viu? Tem mesmo. Você tem que saber em que altar. Altar quebrado não traz bênção, não. É verdade. Se você está dando o teu dízimo no altar
errado, cai, ó, dá linha no pipa, cai fora. É verdade. Vai para outro, onde que você, porque aí você vai ser abençoado. Não, e aí daquele... E quando você der, você consagra, ó, estou integrando isso aqui na tua mão, Senhor, para a tua obra. Não é para pastor, não é para presbítero, não é para coisa nenhuma. É para a obra de Deus. E aí daquele que tocar no dízimo do Senhor. Então não venha se queixar depois, porque se você está dentro da igreja, outra coisa, você está dentro da igreja não é dizimista, é a pior bobagem que você faz no mundo. É o meu exemplo. É o meu exemplo que eu acabei de falar no começo. E eu começava a me queixar, pô, tá faltando, não arranja, só me queixava. A partir do momento que eu fui dizimista, eu saí, grupo Isaías Apolinário. Eu pulei direto para Colgate e Palmolive. Ótimo. Da Colgate e Palmolive eu fui para COFAP. Da COFAP eu fui para Voit. Eita! Da Voit eu fui ser consultor. Peguei clientes no Nordeste, os maiores grupos comerciais. Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. E você pensa que do grupo Isaías Apolinário para Colgate eu sabia falar inglês? Nada. Sabia nada. E fui aprender lá dentro. Aprendi. Fui aprender lá dentro. E porque Deus capacitou. Deus capacitou e quem abriu a porta foi Deus. Eu acho que esse assunto aqui de dízimo está bem. Está ótimo, já está. Tá. Bom, então vamos falar de outra coisa. Quando a gente se converte, quando Deus toca o seu coração e a gente se converte. Sabe o que acontece? Você vira criança, né? Não é que você vira criança, não. Eu tive uma empregada que falou assim, falei, por que você não vai na igreja? Perguntamos para ela. Ela falou, eu não vou na igreja dos crentes, porque quando a gente começa a ir lá e a gente se converte, que nem eles falam, Satanás fica tentando a gente. E eu não vou mais lá. Olha a explicação dela. Mas ela falou, Vani, sabe que isso é verdade o que eu estou falando. Mas você pensa que é só ela? É uma montoeira de gente. E o pior, não deixa de ter razão, mas a pior coisa quando a gente converte, agora que eu converti, porque você ficou me enchendo os picuá, tá dando tudo errado aqui, tá vendo? No começo eu estava calmo, não tinha nada, não tinha problema, agora já está cheio de problema. Pior que a pessoa tem razão. Tem. Mas você sabe por quê, meu querido? Satanás tem os deles estão tudo lá. Quando sai um, Satanás fica com raiva, pula de alegria ou morre de ódio? Ódio. Ele vai ficar quietinho, Satanás? Ele não vai querer que você fique na igreja. Satanás tentou a Cristo, 40 dias e 40 Imagina nós dois aqui, comedor de arroz e feijão. Imagina nós dois. E Jesus não comia arroz e feijão, porque não tinha. Agora nós somos comedor de arroz e feijão. Então, de que se queixa o homem? Cada um se queixa dos seus próprios pecados. Mas vocês estão me queixando que não está dando certo, etc. Tal. Por quê? Porque eu estou em pecado. Qual o pecado que eu estou cometendo? Eu estou dizendo que o caminho de seguir a Cristo não é fácil e que eu não quero fazer aquilo. Eu quero uma coisa mais mansinha, mais mansa. Para seguir a Cristo não é fácil, não, filho. Mas tem recompensa? Tem recompensa, pastor? Muita. Qual é a maior recompensa? Paz, comunhão com Deus, paz na família, a salvação. De tudo isso que ele falou e que ele deixou por último, é a salvação. É a salvação. Nada pode se comparar a isso daí. Nada. A salvação é a melhor coisa, porque você está
preparando o teu caminho depois que você morrer. Porque você vai morrer, viu? Eu vou morrer. Você vai morrer. Todos nós vamos. Só não sabemos quando. E isso é melhor, hein? Isso é melhor. Não saber quando nós vamos morrer é melhor. Porque a gente vive cada dia como se fosse o último. Um dia a gente acerta. Não é verdade? É isso aí. Então, tem que entender que quando você se converte, Satanás vai tentar buscar você para voltar. Tem pessoas que falam assim, ó, meu pai ensinou que para a gente ter as coisas não precisa estar socado numa igreja. Não, ele te ensinou. Ele te ensinou que você tem que focar no materialismo. Na casa, no carro, na riqueza, nas viagens. E a salvação? Aonde se aprende? Cada um se queixa dos seus próprios pecados. É o que esse homem estava fazendo. No que ele está pecando? Ele está dizendo que o caminho de seguir a Cristo não é bom, não é legal, não é legal. Não precisa vir à igreja, você não precisa participar do culto, precisa ter comunhão com os irmãos, não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Eu tive um tempo que eu me afastei de Cristo. Me afastei do caminho. Tempo negro. Eu sofri. Olha, durante o tempo foi uma maravilha. Carminho, tudo carminho. Não tinha horário para nada. Tudo carminho. Eu estava numa terra bem distante. Estava uma vida maravilhosa. Um dia eu cismei de ir numa igreja. E eu fui. Naquela madrugada, Deus me chamou 3 vezes. Eu não sabia quem era. Me falou meu nome, Romualdo. Não sabia quem era, acordei, estava com a minha companheira do lado. Voltei deitado, daqui a pouco me chamou, terceira vez eu me lembrei da passagem de Samuel. E aí eu coloquei o joelho no chão e Deus falou comigo e perguntou assim para mim, Romualdo, você me ama? E eu falei, mas eu não sei quem está falando comigo, como é que eu vou... Eu falei, não sei quem está falando comigo, eu sei lá, e se for o outro lá? Eu estava afastado. Aí ele falou, é o teu Senhor. Eu falei, eu amo o Senhor. Então eu vou pedir uma prova do teu amor. 2 semanas atrás eu tinha tentado deixar de fumar, voltei a fumar, porque eu não aguentava. E eu fumava Charme. Sabe aquele cigarrão desse tamanho? Nunca. Charme. Ainda tem? Sei lá, nem sei mais. Está perguntando para estar me testando, entendeu? Não tem, eu compro ainda. Não sei, não sei o... Está brincando. Eu não sei o nome dessas coisas. Então, em 1 semana eu deixei de fumar. Ele falou para mim, se você ficar 7 dias sem fumar, a partir do 7º dia eu tomo conta da tua vida. E aí? Tomou. Você não Mas fumou? não fumei mais. Nunca mais? Nunca mais. E eu trabalhava em São Paulo, numa consultoria, um dia passei em frente uma travessa da Rua Augusta, vi um maço de Charme caído assim na calçada, inteirinho, fechado. E fazendo assim para você, vê, Romualdo. E um bueiro aqui assim, ó, a boca aberta. Eu peguei, chutei dentro do bueiro e falei para Satanás, não deu certo não. Aí mudou, mas não pensa que foi... Um dia o Espírito Santo falou para mim, olha, o trigo para virar pão precisa ser macerado. Eu já falei isso aqui. Eu não sabia o que era ser macerado. Macerado é espremido, amassado, mas penei. Mas não me arrependo. Passei no deserto, ele me colocou no deserto, mas no deserto foi os momentos que eu mais me aproximei de Deus. E é isso que ele queria. Me mudou? Mudou. Tanto é que mudou que eu estou aqui. Eu fui ator 9 anos, fui executivo de empresas, ganhava excelentemente bem,
gastei mais do que eu ganhei, perdi chácara, perdi um monte de coisa. Por falta de discernimento espiritual. Então, meus irmãos, do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. Deus está falando com 3 pessoas através dessa palavra que você está dando. Até quando você vai lutar contra o Espírito de Deus? Como Deus falou com ele, Deus está falando com você. Até quando você não vai ouvir a minha voz? Paga-se um preço. Não que Deus se pune, põe a mão, nada disso. Aqui nós não acreditamos nisso. Mas é aquilo que nós falamos nessa noite. Do que se queixa o homem? Dos seus? Dos seus pecados. Cada um se queixa dos seus pecados. Ouve o que Deus falou através do evangelista. Eu dei esse testemunho aqui, meus irmãos, porque eu acho que é através de testemunho que a gente muda o caminho da gente. Eu, antes de ter esse encontro com Cristo, a minha vida era uma maravilha, viu? Que nem o cara, não precisa ficar dentro da igreja, não. Não precisa não. Não precisa não. Não precisa. Não. Só eu sei o que eu passei naquela terra distante, longe da minha família. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Para mim foi muito difícil. Bom, já falei. Falou. E agora qual é a surpresa? Bom, vamos agora falar das próximas lives. Esse assunto aqui nós damos por encerrado. Deixa eu ver. Só vou mais 2 minutos e eu termino aqui. Conclusão. Devemos assumir nossos erros e suas consequências. Devemos. Primeiro lugar. Segundo, como confessar pecados a Deus? Tem uma passagem que diz: e trancada a tua porta, você ore em silêncio. Não fica falando em voz alta, porque Satanás está ouvindo tudo que você está falando. Fale diretamente com Deus. Confesse o seu pecado. Não é falar, perdoa, Senhor, a multidão dos meus pecados. Aí é fácil. Você tem que falar onde você pecou. Devemos confessar ao padre e ao pastor. Se você for pegar lá em Tiago disse assim: e cada um confesse o seu pecado entre si. Presta atenção, a palavra português é uma língua muito difícil. Para você confessar pecado, não vá confessar para seu irmão. Você tem que confessar para o seu irmão se você pecou contra ele. Você tem que ir lá confessar o pecado e pedir perdão a ele. Agora, não é chegar com o pastor, pastor. Eu vou contar uma piadinha, pastor. Pode contar. Fizeram arrecadação, o tesoureiro, o presidente, o vice-presidente financeiro, não sei o que lá, estavam 3 pessoas que estavam trabalhando, organizando, contando dinheiro, preenchendo os boletins. Aí um deles chegou e falou assim: meus irmãos, olha, vou lhe contar uma coisa, eu não vejo a hora de eu confessar a Deus que eu roubei essa igreja uma vez. Peguei dinheiro. Tesoureiro. Depois eu preciso confessar para o pastor. O outro falou: irmão, você sabe que você tocou no meu coração com esta palavra. Você sabe que eu saí com a irmãzinha Catarina. Olha, foi uma loucura, mas eu estou muito arrependido. Eu não vejo a hora de pedir perdão para a irmãzinha e pedir perdão para Deus. Aí o outro que estava em cima olhando, ele falou: você não vai falar nada? Ele falou assim: eu não vejo a hora de contar tudo que eu ouvi para o pastor de vocês dois. Então, você está pensando, você vai fazer fofoca. Tiago não está falando. Tiago está falando que quando você peca para a pessoa, você confessar para a pessoa. Não é para ficar espalhando na igreja, assim. Pecado você tem, mesmo porque o teu pastor não pode perdoar. Ninguém.
pastor, padre, ninguém pode perdoar pecado. Só tem um que perdoa pecado. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo, só Ele. Então você tem que conversar para quem? Em boca que usa, em pensamento, falando com Ele. Tá? Pronto. Existem coisas que eu posso agir e mudar, outras eu devo evitar antes de fazer. Comprar casa na beira de rio, no penhasco, arrumar amante. Não é? Comprar um empreendimento, fazer um empreendimento sem poder. Sem poder. Empregos em empresas não recomendáveis, como aquela moça que pediu para o R.R. Soares abençoar a empresa dela. Onde você trabalha? Eu trabalho no motel. Essas coisas a gente tem que pensar antes de fazer, porque depois que faz para se livrar, é terrível. É coisa triste. Bom. Eu só não sei o que é pior. Quando você peca com outra mulher, você confessar para a tua mulher. Eu acho que é mais seguro você dormir na cova dos leões, como fez Daniel. Aí é fogo. Aí é que a gente vê o cara, se o cara é macho ou não. E qual era a surpresa? Bom, agora acabou de vez. Agora eu cumpri com o que eu tinha falado. Pronto. Olhem aqui, ó. Isso aqui é uma apostila que eu fiz sobre escatologia. O que é escatologia? Os sinais dos fins dos tempos. É os sinais dos fins dos tempos. Por isso que eu coloquei o nome da apostila. É o fim do mundo. Isso aí a gente usa quase todo dia, né? Bom, essa apostila aqui eu fiz porque eu montei uma peça teatral chamada Perseguição, em 1900 e Guaraná com rolha. Não é essa daí, não. Essa daí é outra. Ele está olhando uma peça que eu passei para ele. Perseguição. Eu tive que estudar muito. Fui estudar escatologia, fui estudar Apocalipse, que é um livro difícil. E eu, de tanto estudar isso, eu falei, eu resolvi. Eu vou fazer uma apostila, primeiro falando das profecias que existem na Bíblia e que já se cumpriram, para dar base e fundamento para as pessoas de que, se esta profecia se cumpriu, estas profecias se cumpriram, estas outras aqui, que estão lá em Apocalipse, vão se cumprir também, querido. É uma questão até de matemática, de lógica. E se tem uma pessoa, uma entidade que é lógico, é Deus. É verdade. Deus não é ilógico. Então, eu vou fazer essas próximas lives com base nesse estudo, nessa apostila. Ela tem cronogramas aqui embaixo. Olha. Isso aí vai tudo estar, vou colocar no YouTube, nós vamos discutir, porque as profecias que estão lá no Apocalipse derrubam por terra e passagens que estão nos Evangelhos. Uma delas está em Mateus, se eu não me engano, quando Jesus Cristo disse, perguntar, Senhor, quando é que essas coisas acontecerão? Quais são os sinais? Ele terminou, falou alguns sinais, etc. Depois ele falou, mas o dia e a hora a ninguém é revelado, a não ser o Pai, nem o Filho sabe. Jesus Cristo falando, eu não sei, é exclusivamente de Deus. Então, esses trecos que estão correndo aí, amanhã não vem, amanhã não sai na rua, amanhã não sei o que lá, isso é tudo lorota. Balela. Isso é balela, está escrito na Bíblia. E se tem uma coisa que não mente, Deus, a Bíblia, não mente. Então, eu vou fazer eu vou ler,
depois nós vamos parar, nós vamos explicar. Vai demorar uns 3 meses. Eu não faço nem ideia. Não faço ideia. Mas se eu fosse vocês, eu participaria. Eu fiz até os cronogramas, de acontecimento das profecias, está tudo aqui. Nós estamos levantando o custo para depois, quem quiser comprar a apostila, poder comprar. E parte da receita, da revenda aqui, vai para a igreja. Não vai para mim, não, viu? Pronto. Se você quiser a apostila, depois nas aulas você vai vendo, aí você pede. É bom sempre ter um material. Ele me deu uma já, está em casa, eu já li. E é um assunto, irmãos, que eu não me intrometo muito, porque eu sou péssimo em datas, em acontecimento, né? E é um assunto muito profundo. Lógico que a gente conhece, mas o básico. Mas eu vou aprender com essas aulas aí também, tá bom? Não é que eu sei não, viu? Eu tive que aprender, por causa da peça teatral que eu escrevi. Eu não podia escrever uma coisa. Tem gente que, inclusive, hoje vê as lives e que participou do grupo. Então era isso que nós tínhamos que falar. Falei. Amanhã, à tarde, ele está indo lá para o príncipe de Mamanguá. Não é Mamanguá, ele ofende minha cidade, mas ele faz isso de propósito, viu? Ele faz isso de propósito. É o Principado de Mongaguá. Mongaguá. Aí, olha. Tá bom, meus irmãos? Você vai orar? Eu vou orar, né, agora? Bom, Senhor meu Deus, eu te dou graças, bendito Deus, por esta live que o Senhor nos concedeu. Creio que as tuas palavras foram colocadas nos nossos corações e espero, Senhor, bendito Deus, em Cristo Jesus, que ela tenha alcançado esses lares e aqueles que ainda vão ver essa live, bendito Deus. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor, a presença constante do Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós sejamos revestidos por Ele, Senhor, e assim possamos ter a presença do Teu Filho Jesus Cristo sempre conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, esta nação, abençoa a minha família, abençoa a família do pastor Amarílio, abençoa, Senhor, todos os meus irmãos que vão ver, Senhor, bendito Deus, esta live. Estende a Tua bênção, Senhor, sobre eles, estende a Sua bênção sobre esta nação, muda a história desta nação. Eu te peço, eu te suplico, eu te imploro, em nome de Cristo Jesus, Redentor, Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Um beijo para todos vocês, beijo. Uma boa noite e até segunda. Segunda-feira que vem, às 19h30. Amém. Tchau, gente.